élève BL, je suis prof AXA. Estou aqui para a gente continuar vivendo o mundo sem legenda e aprendendo hoje mais sobre o passé composé, o passado en français. Alors, maintenant, a gente vai estudar o passado com o auxiliar être. Vamos revisar isso? Então, para a gente fazer o passado com os verbos, né? Alguns verbos em francês precisam que o passado seja feito com o auxiliar être. Se vocês assistiram ao vídeo sobre o passado com o avoir, vocês viram que a grande maioria dos verbos em francês vai ter o auxiliar avoir. E eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco quais são os verbos que em francês tem o auxiliar être. São só alguns verbos, dá para memorizar e dá para aprender com tranquilidade, pessoal. Primeira coisa, memorizar o verbo être, ser ou estar. Se até agora você ainda não aprendeu o verbo être au présent, começa a aprender, começa a memorizar, porque só é possível falar o passado em francês sabendo o verbo avoir e o verbo être agora, ok? Então vamos lá, être en français, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Alors c'est à vous maintenant, comment on dit eu sou, eu estou? Je suis. Você é, você está, tu es. Ele é, il est, ela é, elle est. Nós somos, nous sommes. Vocês são, vous êtes. Eles são, ils sont, elas são, elles sont. E da mesma forma, lá que a gente aprendeu com o avoir, eu vou precisar, para fazer o passado, do participe passé do verbo. O que é então esse particípio passado, AXA? Saído, chegado, andado, passeado, etc. Ok? Então vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos de verbos em que o passado se faz com o avoir, com o être, ok? Então aqui eu tenho o verbo aller, o verbo sortir, o verbo arriver, arriver, o verbo naître, o verbo monter, descendre, ok? Par exemple, se eu quero dizer eu fui, do verbo ir, tá? Eu fui ao cinema, por exemplo, je suis allé. Então veja, gente, o verbo aller termina em ER e nós já vimos que o particípio passado da grande maioria dos verbos vai ser dessa forma aqui, ó. É só colocar, tirar o R do verbo e colocar o acento. Só que agora, com o auxiliar être, tem uma particularidade. Eu preciso fazer a concordância tanto de gênero quanto de número. O que é isso? Se é feminino, se é masculino, se é plural ou se é singular. Para isso, por exemplo, quando eu falo je, isso sempre vai ser singular, não é? Mas só que esse je pode ser um homem ou pode ser uma mulher, pode ser masculin ou féminin. Para indicar isso, eu vou deixar aller, o particípio normal, para o masculin, e quando for féminin, eu vou acrescentar a letrinha E, d'accord? Mas a pronunciação é la même. A pronúncia, gente, vai permanecer sendo a mesma. Alors, je suis allé, eu fui. Je suis allé au cinéma, eu fui ao cinema. Je suis allé au théâtre, eu fui ao teatro. Gente, sendo um homem, sendo uma mulher, na escrita eu vou precisar fazer essa concordância, mas a pronúncia disso vai ser sempre a mesma. Gente, aqui eu tenho outro verbo que é o verbo sortir, e o participe passé du verbe sortir, c'est sorti. Et au féminin, donc, sorti aussi. Então é a mesma pronúncia, mais avec a E, sorti. Ok? Com o ezinho no final. Então, como é que eu digo eu saí? Je suis sortie, ok? Mas se eu sou uma mulher e eu vou escrever isso, je suis sortie avec un E. Isso só vai acontecer com os verbos que têm o auxiliar être. Essa concordância de gênero ou de número
só vai acontecer com o auxiliar être e não com o auxiliar avoir, d'accord? Vamos lá. Então, como é que eu digo você saiu? Tu es sorti. Ou se for uma mulher, se esse tu a quem eu estou me referindo for uma mulher, tu es sorti avec un E. D'accord. Verbe arriver, chegar. Participe passé arriver. Il est arrivé. Ele chegou. Mas ela chegou, elle est arrivée. Même prononciation de arriver, mais avec un E à la fin. D'accord? Un autre E à la fin. Nós nascemos. Então, gente, o particípio passado do verbo naître, o verbo nascer se fala naître, o particípio passado dele é né, né. Je suis né, je suis né. Eu nasci. Je suis né en 1980. Eu nasci em 1980. Je suis né en 1980. Alors, se, gente, je suis né, no caso, para o je, eu vou ter que tirar o S, porque o je é uma pessoa só. Mas se essa pessoa é feminino, esse ne vai ter um outro E no final. Entenderam? Ok, mas aqui como eu estou me referindo ao nós, eu preciso fazer a concordância tanto de feminino masculino, quanto de número, de plural singular. No caso de plural aqui, nous sommes né, como é nós, tem o S. Mas se esse nós são mulheres, eu vou acrescentar o E e o S, d'accord? Donc, nous sommes nés. Veja, assim como no português, quando tem homens e mulheres juntas, eu privilegio a forma no masculino, ok? Então, eu não coloco o ezinho. Se eu digo nós, mas esse nós tem mulheres e homens, nous sommes nés, nós nascemos, nessa forma aqui do masculino. Se são só mulheres, nous sommes nés avec ES à la fin. Vous êtes montés, vocês subiram. Então, como é vocês no plural, eu faço então a concordância de plural, que é o S. Então, se esse vocês são homens ou são homens e mulheres juntas, eu vou usar somente o S. Mas se esse vocês são só mulheres, eu vou usar ES. Vous êtes montés. Vous êtes montés. Ils sont descendus. Veja, o particípio passado do verbo descendre, descendre, que é o verbo descer, é descendu, ok? Descendu. E aqui, como é eles, né? Plural e masculino, eu vou usar o S, somente o S. Ils sont descendus. Mas elle, como é féminin pluriel, eu vou usar ES. Elles sont descendues. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, comment on dit eu fui do verbo ir? Je suis allé. Super. Você saiu. Tu es sorti. Super. Ele chegou. Il est arrivé. Ela chegou. Elle est arrivée. Nós nascemos. Nous sommes nés. Nous sommes nés. Vocês subiram, do verbo monter. Vocês subiram. Vous êtes montés. Vous êtes montés. Eles desceram. Ils sont descendus. E elas desceram. Elles sont descendues. Mas, Axa, ok, compreendi tudo isso, mas como que eu vou saber que verbos eu vou usar com auxiliar avoir e que verbos eu vou usar com auxiliar être? É isso exatamente que eu quero passar agora para vocês. Essa é a lista dos verbos em que você vai conjugar o passado com o auxiliar être. Quais são eles? Aller e venir. Gente, se liga nessa dica. Se um verbo é com auxiliar être, normalmente o contrário dele
também vai ser com o être. Por isso que eu coloquei aqui aos pares, ok? Então, ir, o contrário de ir é vir. Então, aller, venir, os dois vão ser com être. Rester, entrer, sortir. Então, ficar, sair. Contrário, né? Dá para ser um contrário. Ou então, entrar e sair. Então, os 3 verbos vão ser com être. Rester, entrer, sortir. Passer, passer par, né? Passar por algum lugar, né? Então, se passer par é com o verbo être, retourner também vai ser com o verbo être. Que outro verbo? Nascer. Se nascer é com o être, morrer também vai ser com o être. Alors, naître et mourir. Naître, mourir. Chegar e partir. Arriver et partir. E o último verbo aqui é o verbo tomber, cair. Donc, je suis tombé. Eu caí. Je suis tombé. Eles caíram. Ils sont tombés. Ils sont tombés. D'accord? Fora essa lista de verbos aqui, para você conjugar o passado com o être, além desses verbos, todos os verbos pronominais vão ser com auxiliar être. O que é o verbo pronominal? A gente também já fez um vídeo sobre eles. Então, por exemplo, se lever, levantar-se. Então, esse verbo que tem esse se, né? Geralmente um verbo reflexivo. Se lever, eu mesmo me levanto. Se lever, d'accord? Então, para dizer eu me levanto no presente, eu digo je me lève. Para dizer no passado, eu continuo usando esse pronome me, mas eu uso o passado com o auxiliar être. Je me suis levé. Je me suis levé. D'accord? Gente, exercício de casa para vocês. Quero que todo mundo que está vendo esse vídeo agora se comprometa comigo a pegar essa lista de verbos aqui que são, cujo passado é feito com o auxiliar être, com a ajuda desse auxiliar, pegar esses verbos, descobrir o participe passé de cada um deles e criar frases com esses verbos, fazendo então aí a concordância tanto de gênero quanto de número, se é feminino, masculino, se é plural ou singular. Pessoal, para a gente terminar com o auxiliar être, passé composé, a gente vai então dar alguns exemplos com frases para que a gente possa contextualizar tudo isso. Vamos lá? La semaine dernière, nous sommes allés au théâtre. La semaine dernière, nous sommes allés au théâtre. Semana passada, nós fomos ao teatro. Comment on dit ça? La semaine dernière, nous sommes allés au théâtre. Gente, nous sommes allés, eu tenho aqui só um S, né? O Ezinho e um S. Significa que esse nu aqui são só homens ou homens e mulheres, ok? Vamos lá. Tu es passé par la bibliothèque ce matin? Tu es passé par la bibliothèque ce matin? Então vamos lá, você passou na biblioteca essa manhã ou pela biblioteca esta manhã? Comment on dit ça en français? C'est à vous. Tu es passé par la bibliothèque ce matin? Então, gente, tu es passé. Então, esse passé tá só um Ezinho. Então, é certeza que esse tu é masculin. Estou falando com garoto ou com homem, ok? Prochain exemple, il est descendu de la voiture avec sa femme. Il est descendu de la voiture avec sa femme. Ele desceu do carro com sua esposa, com sua mulher. Então, se é il descendu, só o participe passé normal, porque é masculino singular. Agora, já com ela é descendu, preciso do ezinho no final, même prononciation, descendu, descendu. Elle est descendue du train avec son mari. Ela desceu do trem com o marido dela. Comment on dit ça?
Elle est descendue du train avec son mari. Le prochain exemple, c'est nous sommes tombés, nós caímos, nous sommes tombés du vélo, toutes les deux. Nous sommes tombés du vélo, toutes les deux. Gente, nous sommes tombés. Agora, vocês estão vendo aqui que tem um outro Ezinho e um S. Então, esse nu está se referindo a quê, gente? A homens e mulheres ou só a mulheres? Muito bem, só a mulheres, porque eu tenho aqui a marca do feminino e do plural. Muito bem. E é justamente por isso que toutes está também no feminino, d'accord? Le prochain exemple, c'est êtes-vous sortis hier soir tous les trois? Êtes-vous sortis hier soir tous les trois? Vocês saíram ontem à noite os três ou todos os três? Então vejam aqui, êtes-vous sortis? Sorti só está com a marca do plural, não está com a marca do feminino. Então esse vous, com certeza, são somente homens ou somente garotos. Por isso mesmo que o tu está aqui, au masculin. Êtes-vous sortis hier soir tous les trois? Alors, le prochain exemple, sont-ils partis en vacances? Sont-ils partis en vacances? Veja, eu posso pegar esse parti, que tem o S, e juntar com esse E e dizer partisans. Partis en vacances? Alors, comment on dit? Eles saíram de férias? Ou eles partiram, eles saíram de férias, eles entraram de férias? Sont-ils partis en vacances? Sont-ils partis en vacances? D'accord? Então aqui eu tenho somente a marca do plural, porque é il, eles. Alors, les jumelles, quand est-ce qu'elles sont nées? Les jumelles, quand est-ce qu'elles sont nées? Vejam só, as gêmeas, quando elas nasceram? Então veja, se são as gêmeas, les jumelles, eu preciso colocar a marca aqui de féminin pluriel. Então o né, ele vai ter mais um Ezinho e o S. Alors, comment on dit as gêmeas? Quando elas nasceram? Les jumelles, quand est-ce qu'elles sont nées? Les jumelles, quand est-ce qu'elles sont nées? D'accord? Bom, les élèves, pour le moment c'est ça. A gente já aprendeu o passé composé avec avoir et maintenant avec être. Então, bonnes études pour vous. Continuez à pratiquer et surtout, sobretudo, continuez a falar bastante, praticando tudo isso para que vocês possam automatizar na cabecinha de vocês todo esse conhecimento. Forte abraço, gros bisous et à bientôt!